Na saúde, por exemplo, nós fomos buscar uma pessoa conhecida de todos, servidora pública, vocês todos já sabem, foi anunciada antes. E por que ela foi anunciada antes e foi prioridade no anúncio do governo? Por causa do momento que nós vivemos, para que a sociedade tivesse tranquilidade de saber que não vai haver uma fase em que ela não vai saber com quem vai lidar, quem é que vai entrar, e se nós vamos ter sobressaltos. Nós estamos vivendo uma pandemia, uma segunda onda de pandemia, e nós temos responsabilidade com isso, todos nós. E cada grau de poder que você tem, aumenta a sua responsabilidade para com a pandemia. Então, se eu sou chefe do Poder Executivo, eu sou a pessoa que tem que ter mais responsabilidade dentro do município de Arapiraca sobre a questão da pandemia. Então, foi a primeira, que foi a Luciana Andréa, que nós anunciamos, que é uma médica infectologista, que é servidora pública, única e exclusivamente dedicada ao serviço público, que, portanto, ela trabalha a saúde pública, que é uma defensora do Sistema Único de Saúde, com o qual eu também, que eu defendo também, e tive a oportunidade de passar pela Secretaria de Saúde há muitos anos atrás, e saber que no mundo inteiro nós temos um Sistema Único de Saúde, que se ele funcionasse como está no livrinho, como está na lei, nós teríamos outra saúde pública para os brasileiros como um todo. Então eu escolhi a Luciana, porque ela representa isso, ela representa tudo isso. Então é uma maneira de você presentear o servidor público, dizendo, olha, tem uma servidora pública efetiva, concursada, que é agora, a partir do dia 1º de janeiro, a secretária de saúde de vocês. Mas não é só uma servidora pública, ela é uma médica infectologista no momento de pandemia. Então, cai como uma luva essa indicação. E é uma pessoa que conhece a atenção básica, porque trabalhou em unidades básicas de saúde, não só em uma, mas em várias, dentro do município de Arapiraca. Então, ela conhece a rede SUS, ela vai saber conversar, ponderar, conhece os colegas, sabe quem mete a mão na massa, sabe quem não mete, sabe quem se esquiva do trabalho difícil e quem compra a ideia e trabalha. Então, é uma pessoa que vai poder trabalhar junto conosco e erguer a saúde pública em Arapiraca. E o nosso compromisso é ajudá-la com a Secretaria de Gestão. A Secretaria de Gestão tem que chegar junto dela e dizer o que é que você precisa. E, na medida das nossas possibilidades, com transparência, dizer, olha, isso que você está precisando até aqui a gente pode fazer agora, isso a gente ainda não pode fazer, mas vamos lutar para fazer. E para fazer isso, você tem que conhecer a administração pública, mas não só conhecer a administração pública, você tem que conhecer a administração pública, você tem que conhecer as portarias ministeriais, você tem que conhecer o que preconiza o Tribunal de Contas do Estado e da União. Então, nós fomos buscar a secretária de Administração e Gestão, a Ariluce Cerqueira. A Ariluce será a nossa secretária de Administração, de Gestão Pública, se não me engano, que é o que diz aqui. E a Ariluce já foi minha secretária de Administração, portanto, eu conheço e sei. Já foi secretária de Administração, inclusive, de outros municípios. É uma pessoa que tem conhecimento, base legal, teórica, trabalhadora, e que vai ajudar muito, não só na Secretaria de Saúde, mas a todos os secretários. Então, para eu ir falando secretaria por secretaria, eu falei no nome da Ariluce, mas eu gostaria de citar como primeiro nome o secretário de Articulação Política, o Macedo. Macedo será o nosso secretário de Articulação Política. Macedo é o secretário de Articulação Política e todos vocês sabem da importância que o Macedo tem para a história de Arapiraca. Já foi vereador,
é uma liderança, conhece a política local como poucos, conhece as pessoas que formam e gostam da política de Arapiraca, é uma pessoa que é fazedor de amigos, acolhedor, não tem ranhuras, não tem arranhão, não tem dificuldades de relacionamento com ninguém, e isso é uma característica importante para quem vai fazer a articulação política. O chefe de gabinete é uma pessoa tem que ser ligada ao prefeito, né, que conheça o prefeito até os seus humores, e é o Josivão Vital. Josivão Vital vai ser o nosso chefe de gabinete. Secretário de governo é uma pessoa com quem eu tenho um relacionamento muito forte, a gente sempre tem trabalhado junto, a gente sempre teve muita harmonia, ele sempre acompanhou todas as minhas campanhas, desde a primeira campanha, e é uma pessoa assim, que sempre está perto de mim, a gente divide muito as responsabilidades das conversas, que é o Iali Fernandes. Iali Fernandes será o nosso secretário de governo. Nosso procurador-geral, o procurador-geral do município, é uma pessoa que acompanhou toda a campanha, que viu as dificuldades da campanha, que teve a disponibilidade de tempo para lutar pela nossa causa, porque a nossa campanha ela foi feita nas ruas, por mim, e nos tribunais, pelos advogados. Então, eram duas frentes de batalha. E aí, a gente escolheu, né, a equipe toda, reuniu, discutimos bastante, e a gente escolheu, então, o Vitor Carvalho para ser o nosso secretário, procurador-geral do município de Arapiraca. A Secretaria de Gestão, Arilu Cerqueira, secretário de Infraestrutura. O secretário de Infraestrutura é uma pessoa porque eu tenho um respeito muito grande pelo seu profissionalismo. É um profissional de escola, é novo, uma pessoa nova, e eu preciso de gente nova porque a minha idade já está ficando avançada, então eu tenho que pegar o gás dos outros, tenho que pegar a energia dos outros, e vai ser o Juan Isidoro Lisboa, que é engenheiro civil, que tem muitos serviços prestados ao município de Arapiraca, muitas obras sob sua conduta, e que tem sido, assim, uma pessoa importante no quadro de engenharia do município de Arapiraca e do estado de Alagoas. Recentemente, inclusive, eu assisti uma obra que ele fez e que recebeu, assim, rasgados elogios. Eu acho que foi aquele Azul Atacadista. Aqui eu posso fazer propaganda de todo mundo. E lá, aquela obra toda ali, ele foi muito bem elogiado pelo seu trabalho, pelo que tem feito. E assim é a vida do Juane. Ele é uma pessoa dedicada à engenharia. Ele também já assessorou municípios, como os municípios de Limoeiro, de Craíbas, e recentemente Taquarana, e, portanto, é uma pessoa que, assim, eu deposito nele toda a minha confiança para que a gente possa tocar as obras e não perder os recursos. Essa é uma pasta muito importante no aspecto de que a gente traz recursos de Brasília e as pessoas olham assim na telinha do computador. Poxa, esse recurso aqui está lá desde 2012, está lá desde 2015, está lá desde 2018, e é uma obra de um mercado público, é uma obra de um centro de convenções, é uma obra disso, é uma obra daquilo. Poxa, aquilo ali já devia estar servindo a população, já devia causar um impacto positivo para a população desde não sei quando, e continua ali na telinha do computador, à disposição da prefeitura, e a prefeitura não fez. Então nós vamos ter que montar um quadro técnico que possa tocar as obras de Arapiraca, e a gente não só não tenha a obra pela metade, mas que a gente possa agilizar e fazê-las o mais rapidamente possível, com qualidade e preço. O secretário de Fazenda já foi, assim, anunciado, porque pelo nome, pelo título e pelo que a gente fez, ele já estava praticamente anunciado. É tipo assim, eu vou jogar aqui
sabe, para ver se vocês adivinham, ele participou da nossa comissão de transição, exatamente por esse viés, que é o viés mais econômico. É o Lorinaldo Santos, que foi gerente do Banco do Brasil, em Arapiraca e em Maceió, é aposentado pelo Banco do Brasil, uma pessoa de um caráter formidável. Disse a ele que ele tem que amarrar mais a cara, porque secretário de Fazenda tem que, assim, uma pessoa olhar e achar que ele é ruim. Não pode gostar demais do cara, porque não dá, né? Mas o Lorinaldo não consegue fazer cara feia. É uma pessoa que se dá bem com as pessoas e tal, mas é um grande quadro técnico e que eu tenho absoluto, é de Arapiraca, e, portanto, eu tenho certeza que ele vai ajudar muito a gente a fazer uma boa gestão junto com os quadros da Secretaria de Fazenda do município de Arapiraca, que nós temos bons quadros, inclusive os técnicos em tributação. Nós temos uma secretaria que é a secretaria, assim, que eu tenho um apelo muito forte, porque eu nasci para a vida pública nela, eu me dediquei a ela, vivi a minha vida muito perto dela. Recentemente fui secretário de Estado da Educação, então vocês tenham certeza do seguinte, que essa secretaria eu vou estar dentro, eu vou estar reunindo com ela todos os dias. E é a secretaria que, se por um lado a Secretaria de Saúde é a esperança do povo brasileiro, a que mais sofre é a Secretaria de Educação. Porque em épocas de pandemia, tanto a rede pública como a rede privada, quem tem seus filhos sabe disso, nós temos tido perda de qualidade. Isso é inegável. Então, o sofrimento do pessoal do pedagógico, dos diretores de escola, dos professores, para tentar encontrar formas de fazer com que repasse o conteúdo curricular em épocas de pandemia, é uma dificuldade enorme, e eu vou estar junto. Então, eu trouxe para a gente uma doutora em educação, em ciência da educação, que é a Ivana Carla, que é, inclusive, uma das diretoras da escola Costa Rego. É uma pessoa, assim, conversei com ela bastante, uma pessoa humilde, trabalhadora, e que quer juntar o que há de melhor, e eu vou estar presente, reunido junto com ela, junto com as pessoas, para a gente avançar nessa questão da educação. A Secretaria de Desenvolvimento Social, eu fui buscar uma pessoa do quadro, alguém que fosse efetivo, que conhecesse os programas da assistência social, porque se perde muito recurso na assistência social, e isso é um crime, porque o recurso que chega na assistência social, pelo próprio nome, ele é destinado às pessoas mais carentes. Como é que você perde recurso das pessoas mais carentes, que o município precisa aplicar? No município como Arapiraca, que tem grande carência, que tem uma população muito carente. Então, a melhor forma de facilitar para que a gente possa pegar pessoas que tenham um perfil de dizer assim, eu vou apostar em você, porque eu sei que você conhece como funciona o serviço público, e você vai olhar para a telinha do computador, vai saber os prazos que eu tenho com cada convênio que eu tenho, e a tua tarefa é fazer com que a prefeitura não perca recurso e transforme aquele recurso em atividade concreta para a melhoria das pessoas. E quando eu conversei com essa pessoa, eu disse para ela, olha, você tem uma tarefa para mim, que é uma tarefa muito importante, porque fui eu quem na época tive assim, o prazer de fazer. Não é a ideia, não, todos podiam ter uma ideia, mas o prazer de fazer foi meu, que foi o Restaurante Popular. E eu quero reabrir o mais urgente possível. Na segunda-feira, eu quero ir com o secretário Roane, lá no Restaurante Popular, para a gente dar uma olhadinha, ver o que é que está lá, como é que está, ver o que é que a gente tem, como é que a gente pode fazer, e a gente fazer um cronograma que a gente possa recuperá-lo e já botar para funcionar. A gente tinha ali 1000 pessoas por dia que se serviam do Restaurante Popular. Você imagina o que é isso?
Se você multiplicar pelo número de dias que está fechado, é você acrescentar 3 zeros ao número de dias que está fechado, e era a quantidade de pessoas que deixaram de comer no restaurante popular, né, durante esse prazo de tempo todo. E eu me lembro a época que iam os comerciários, iam os comerciantes, iam as pessoas que vinham da zona rural para fazer alguma atividade no comércio, muitas delas até a banco, e que vinham, e quando chegava na hora do almoço, Zé Rocha, eles iam para um restaurante popular, almoçavam no restaurante popular e depois iam para casa. Pô, simples assim. Pois é, isso daí, eu sinceramente acho que é uma grande ação pública que impacta diretamente as pessoas. Eu quero também ver se até por isso, por ser tão impactante, a gente consegue mais um restaurante popular, ou ampliar, e aí só com mais espaço, porque ele é muito estreitinho, ampliar o número de refeições que a gente pudesse dar, ou comprando alguma coisa, ou fazendo um outro. Mas eu acho que esse é o tipo de ação importantíssima como ação social. Então, nós escolhemos para isso uma pessoa que é concursada, efetiva da assistência social, que é a Fabrícia Galindo. A gente pesquisou, a gente conversou com alguns servidores efetivos, mandou buscar currículo, etc. e tal, e a gente então achou que esse era um nome importante para que a gente pudesse fazer. Tem uma secretaria que, ao lado dessa da educação, é uma secretaria, ao mesmo tempo importante, ela também ela é um pouco negligenciada. Mas, poxa, Arapiraca vive dela, que é a Secretaria de Indústria, Comércio e Serviço. Mas não é mesmo? Se a gente conseguir dar dinamismo ao comércio e ao serviço de Arapiraca, e trouxer mais indústria para Arapiraca, inclusive com a implantação do novo polo industrial, e fazer com que a Secretaria de Indústria, Comércio e Serviço converse mais com a Secretaria de Agricultura para fazer adensamento de cadeia produtiva, para a gente trazer o SEASA para Arapiraca, para a gente poder fazer uma reforma naquele mercado público municipal e dar um tom mais, digamos assim, de pequenos negócios, aquelas pessoas que negociam ali, porque é um pequeno negócio. Eu acho que a gente melhora muito a vida das pessoas. E essa secretaria, ela tem um outro fator, é que ela está umbilicalmente ligada ao aumento da arrecadação. Se essa secretaria funcionasse bem, se essa secretaria tivesse fazendo todo o potencial que ela tem, essa secretaria, ela ia poder melhorar muito a capacidade de intervenção de todas as outras secretarias, porque ela ia ser uma fonte de receita para a Secretaria de Fazenda. E eu achei que ninguém melhor do que uma pessoa que trabalhou no planejamento, que conhece Arapiraca, que tem esse feeling mais sentimento empresarial, que pode se dedicar de corpo e alma a esse trabalho, porque é uma pessoa que gosta do serviço público. Ainda quando eu falei com ela, disse, o serviço público é uma coisa que está dentro de mim, eu gosto do serviço público. Então, eu sinceramente, eu fico muito feliz de saber isso, porque eu quero muito que ela trabalhe com o Sistema S, e trabalhe com o SEBRAE, com o SENAI, estude as demandas do comércio para a formação de mão de obra, para a gente aumentar a nossa produtividade, para a gente poder fazer a formação com a demanda certa. Por exemplo, não adianta você fazer curso de cabeleireiro, aí você faz 5.000 vagas para curso de cabeleireiro, mas será que tem 5.000 vagas para emprego? Você faz 5.000 vagas para curso de cabeleireiro, mas não vai ter 5.000 vagas para trabalhar como cabeleireiro. Talvez fosse 2.000. Então você tem que fazer esse estudo de demanda, que é para compatibilizar a oferta e a procura. É uma coisa de economia. Então, nesse sentido,
E para não ficar todo mundo assim, quem é? Acho que muita gente que já trabalhou comigo já descobriu. É a Rosa Ângelo. A Rosa Ângelo é a secretária que todo secretário tem que cumprimentar e botar um tapete vermelho, porque se ela acertar na veia, ela vai possibilitar que Arapiraca deslanche com mais velocidade do que tem tido durante esse tempo todo em que a cidade existe. Então, eu acho isso importante demais. Agora, tem uma outra cidade, uma outra secretaria de homenagear uma pessoa pela sua... Foi uma coincidência. Ela adora o folclore, vive no folclore, é uma pessoa que é de um bairro que tem uma tradição folclórica, que gosta e tem essas raízes do artesanato, as raízes do coco de roda, as raízes das destaladeiras, das cantigas de destaladeira de fumo, as raízes das nossas festas juninas, e ao mesmo tempo foi uma pessoa que ajudou muito no nosso processo eleitoral. E é uma pessoa que tem uma capacidade de empatia muito grande com as pessoas, que é o Wellington de Magalhães. E eu disse, Wellington, cultura é o seguinte, é muito amplo. Cultura não é como as outras secretarias, que tem um foco. Você trabalha aqui. A cultura é um leque muito amplo. O sujeito e a gente confunde muito cultura e arte, né? Mas tudo bem. Mas o sujeito que se dedica um pouco a um lado da arte, muitas vezes, na maioria das vezes, não domina outro. E era preciso haver uma complementação. E não existe o prazer maior, meu, pessoal, na minha vida, do que botar uma pessoa que eu admiro muito para estar ao lado do Wellington, trabalhando com o Wellington, assim, assessorando o Wellington a todos os momentos, do que o meu amigo Biribinha, que está aqui, Juninho, que é uma pessoa que já completa o outro lado, que é uma pessoa das artes cênicas, que tem o seu pai, que é uma tradição de Arapiraca, que trouxe o circo para Arapiraca, vive desse mundo mágico do circo, que a gente precisa. Eu, inclusive, quando fui prefeito de Arapiraca, fui a gente que botou uma escola municipal de circo em homenagem a esses artistas ambulantes que vivem peregrinando pelo mundo, sem ter onde ficar, criando seus filhos, Deus sabe como, e a sua arte, que é o circo, começando a se perder. A gente não tem mais, ou pelo menos eu não vejo isso como antigamente. E, portanto, é importante que a gente resgate isso. Tem um artista que eu tenho uma maior referência por ele, que é o Marcos Frota. Marcos Frota é uma pessoa dedicada à questão do circo, né, Biribinha? Ele tem, assim, uma tradição de querer resgatar o papel do artista de circo, exatamente por esse motivo. Nós queremos também, com o outro, é cheio de problema, né? Mas nós temos um outro problema, que é trânsito. Trânsito em Arapiraca. Trânsito em Arapiraca, engenharia de tráfego, para a gente poder mudar um pouco tudo isso. Eu costumo dizer o seguinte, como a nossa revolução industrial veio na época dos automóveis, não foi da ferrovia, como aconteceu na Inglaterra, como aconteceu na Europa, o nosso país é o seguinte, não fizemos cidade para as pessoas, fizemos a cidade para os carros. Pode olhar. Nós não fazemos, a gente pensa mais nos carros do que nas pessoas. Só essa rua aqui tem que botar assim, porque senão está muito carro. Sempre os carros. Então a gente precisa
né, parar, pensar e ver o que de planejamento urbano voltado para o tráfego a gente pode fazer. E a gente conversou muito, e uma pessoa assim que eu vejo disposta, querendo ajudar, com muita força de vontade, que já passou por lá e que eu tenho certeza que vai colaborar, é o meu amigo Josenildo Souza. Essa é uma grande tarefa, viu, Josenildo? Não vai ser fácil. Não vai ser fácil. E o outro problema, eu disse até para ela assim, olha, existem 3 problemas da prefeitura. Eu tinha esquecido até os outros 2 quais eram. E um deles é o pepino que você vai pegar. Vai ser uma coisa assim, mas eu acho que você tem jogo de cintura, serenidade, capaz de enfrentar esse problema e de você me dar a solução. E de a gente ver aí se nos próximos meses a gente tem uma coisa mais redonda, que é o Instituto de Previdência. O Instituto de Previdência as pessoas não percebem, mas ele tem que ser bem gerido, ele tem que ser bem administrado, porque um dia você vai ver se o seu dinheiro está lá. Um dia você vai ver se você vai receber aquilo que você se aposentou. Então é preciso que tenha pessoa responsável. E nós colocamos a Cida Bento para ser a nossa pessoa responsável para cuidar do nosso Instituto de Previdência Municipal. Então, nesse recinto, a pessoa mais rica que existe aqui, com certeza é a Cida Bento. Agora só não pode sacar o dinheiro, que está lá depositado por séculos e séculos sem fim, que é quando o sujeito vai se aposentar. Se passar mais uma lei daqui para lá, vai demorar mais um pouco para o sujeito se aposentar. Então, essas são as pessoas, se eu não me engano, acho que eu li todas aqui, eu não quero, tá? Macedo, Josivan, Yali, Vitor Carvalho, Ari Luce, Juan Isidoro, Lourinaldo, Ivana, Luciana Andréia, Fabrícia, Rosa Ângelo, Wellington, Josenildo e Cida Bento. Tem essas 3 secretarias que eu falei para vocês, que uma está muito ligada à outra nos nomes. Portanto, foi isso que pegou. A pessoa tinha viajado, precisava de uma conversa, precisava também se desvincular de uma outra área para poder assumir, e, portanto, ficou para a gente, entre segunda e terça-feira, a gente já ter o time completo para a gente cair em campo. Aí eu queria que o Ruane, como serviços públicos é uma área extremamente essencial, que não pode deixar para o outro dia, que o Ruane, na segunda, chamasse lá um funcionário efetivo, mais qualificado, da Secretaria de Serviço Público, e junto com ele discutisse um pouco, conversasse um pouco e tocasse enquanto chega o secretário, não é? Que essa é a mais, que exige mais solução, tanto no serviço público como no desenvolvimento urbano, que pode ter algum processo enganchado. Uma coisa que eu quero dizer é que no desenvolvimento urbano, eu quero dizer aos empresários, principalmente do mercado imobiliário, que eu vou ser muito exigente, mas também eu vou ser muito exigente com os nossos servidores. Ninguém pode passar 2 anos para liberar, ou para dizer se um determinado empreendimento vai ser liberado ou não. Ou diz que sim, ou diz que não. Se dá um checklist, está aqui, ó, você precisa cumprir com isso. Se o sujeito cumprir com isso, libera. Se o sujeito não cumprir, não libera. Então, o que é certo, é certo. O que não se pode é empurrar com a barriga. Porque por um lado, nós não podemos ser permissivos de deixar que as coisas aconteçam desordenadamente. O nosso crescimento tem que ser um crescimento planejado, para que as pessoas vivam bem. Mas, por outro lado, a gente também não pode ser daquele tipo que amarre o desenvolvimento, que a gente emperre o desenvolvimento, porque quando isso acontece, começam a aparecer empreendimentos clandestinos, o que é pior. Então é muito melhor a gente ter as regras do jogo definidas e a gente fazer como deve ser feito e dar o prazo para que o servidor ele analise, ponha em prática, do que a gente fazer com que as pessoas comecem a achar que podem fazer empreendimentos passando por cima da lei.